Olá, gente. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nos acompanhe, se inscreva na nossa plataforma no YouTube, certo? E aperte o sininho das notificações. Gente, hoje é 7 de novembro de 2024, então nós vamos fazer uma reflexão sobre um acontecimento de repercussão a nível global, que foi a eleição presidencial dos Estados Unidos, que teve como presidente eleito Donald Trump, que venceu a Kamala Harris, né, que venceu a concorrente do partido rival, né, do Partido Democrata, Kamala Harris. O Donald Trump é do Partido Republicano. Já que nós estamos falando de republicanos e democratas, nós temos que entender a diferença entre os dois partidos. Bem, os republicanos, que é o partido de Donald Trump, ele tem um perfil, ele tem pautas, que as pessoas se identificam com essas pautas e votam, certo? Por exemplo, o pauta dos republicanos é considerado também conservadores. A questão do armamento, ele não abre mão da questão do armamento, do desarmamento, né? Desarmamento e armamento. Ele é a favor do armamento, a questão da pena de morte. Ele é a favor também. Existem essas questões básicas mais conservadoras, né? Por exemplo, a questão do aborto ali, o partido simplesmente é contra isso aí. Tem outras questões, por exemplo, a imigração. Ele é contra a questão da imigração. Eu coloquei aqui pincelei alguns exemplos para nós identificarmos o partido republicano no qual Donald Trump faz parte, chamado também de conservador. Enquanto que o outro partido, que é o partido que nós chamamos de democratas, é um partido de um perfil mais liberal, né? Um partido mais progressista, a palavra é essa. Liberal e progressista. Como assim, não? Liberal e progressista? Porque é um partido mais aberto a questões, por exemplo, de gênero. A questão, por exemplo, é mais tolerante com a questão dos migrantes, com a questão, dos latinos, dos negros. Abre um leque maior de discussões, a questão do feminismo, certo? É mais aberto, é uma política totalmente diferente da política externa. A política externa dos democratas é uma política externa totalmente diferente dos republicanos. No caso, republicanos, a política externa dos republicanos é uma política mais voltada para dentro, protecionismo, proteger o mercado interno, governar para eles, né, sem pensar nas repercussões globais. Os democratas não, é uma política externa mais de uma via bilateral, uma via multilateral, a palavra é essa, uma via multilateral, onde ambos os países entram em comum acordo, lógico, prevalecendo os interesses norte-americanos, mas é um outro perfil de governança. Beleza? Então, dito isso, vamos fazer uma reflexão sobre a eleição de Donald Trump e a repercussão disso para o mundo, para a geopolítica global, para a economia global. Beleza? Bem, Donald Trump, ele é um mega empresário norte-americano, um bilionário norte-americano, que ficou mundialmente conhecido graças a um programa de TV, né, que aqui teve até uma reprise desse programa aqui na TV, aqui no Brasil. Certo? Mas com outro apresentador, tá? O Roberto Justo, se não me engano, que apresentava o Aprendiz. Lá é uma cópia do programa de TV do Donald Trump. Beleza? Bem, aí ele se tornou nacionalmente conhecido, né, mundialmente conhecido, graças a esse programa da TV americana. Se não me engano, é um Aprendiz na versão dele lá. E ele, na primeira eleição, ele venceu as prévias, né? E concorreu com a presidente, a concorrente dele dos democratas, Hillary Clinton, que era dos democratas e ele dos republicanos. Então ele ganhou a Hillary Clinton, foi presidente dos Estados Unidos. Terminado o mandato, ele concorreu à reeleição, só que ele perdeu a reeleição para Joe Biden, que ainda é presidente ainda. Ele vai suceder agora em janeiro. Beleza? Então Joe Biden governou, está governando ainda, por enquanto, e aí agora ele venceu as eleições novamente e voltou à Casa Branca. Tá com N processo, né? Quando ele perdeu a primeira vez quando ele perdeu para Joe Biden, ele lembra que ele incentivou a invasão do Capitólio, várias pessoas invadiram, saquearam, bateram nas pessoas, e até hoje está rolando um processo com relação a isso. Ele não aceitou a derrota, aquele mesmo perfil da extrema-direita, certo? Então ele fez tudo isso, tem um monte de processo rolando, né? E esses processos, enquanto não chega-se a um julgamento, a uma conclusão, ele se candidatou novamente à eleição e ganhou a eleição. E ganhou com uma característica interessante. Ele
ele ganhou com legitimidade no sentido de muito forte. Ele vem agora muito forte. Por que ele vem agora muito forte? Porque o Congresso, a maioria é republicano, e ele, presidente republicano, ou seja, ele tem muito poder agora. Né? Quer dizer, então, que o Congresso está com ele, porque a maioria é republicana. E o Donald Trump também é republicano, então ele vem muito forte. Beleza? Então a gente vai fazer uma reflexão aqui de como vai ser a política trumpista, né? Vamos dizer assim, a política do Donald Trump para os Estados Unidos e para o mundo. Primeiro ponto, na questão da economia. Já ficou claro que ele vai adotar medidas protecionistas, vai fazer uma gestão voltada mais para o mercado interno norte-americano. Sendo assim, ele vai adotar medidas protecionistas no sentido de evitar a importação de produtos, a entrada de produtos estrangeiros e competir com os produtos norte-americanos. Ele vai aumentar as tarifas, principalmente os produtos chineses. Pronto, falei. Porque o principal concorrente na hegemonia global, no aspecto econômico dos Estados Unidos hoje, é a economia chinesa. Então ele vai aumentar a taxação de produtos chineses e, com isso, impedir que os produtos chineses invadem o território norte-americano e tenham um mercado. E ele vai, em contrapartida, ele vai subsidiar a produção industrial americana. Olha que interessante, duas medidas paradoxais. Ele vai taxar produtos chineses e incentivar a produção interna. Incentivar como? Isentando e subsidiando. Primeiro ponto. Essa é a pauta econômica. A da questão ambiental. Na questão ambiental, já deixou claro também que todas essas questões que está em pauta hoje, questões do dia, como, por exemplo, aquecimento global, diminuição da queima de combustíveis fósseis, investir em energias renováveis, tudo isso vai por terra. Tudo isso ele vai cessar através de decretos, vai acabar com isso aí, principalmente na gestão dele. Por quê? Porque ele já deixou claro que vai priorizar a produção de carvão, de petróleo e gás, para acelerar a industrialização norte-americana e voltar a ser um país forte. Ele fala, a América vai voltar a ser grande. Isso toda hora na campanha dele ele falava, a América vai voltar a ser grande. Então, primeiro, o Acordo de Paris, que é firmado entre a maioria dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e diminuir a emissão de gases de efeito estufa, do aquecimento global, ele já vai sair fora de novo, que na primeira gestão dele ele saiu, depois o Biden entrou e agora ele vai sair de novo e incentivar essas matrizes e que as pessoas condenam hoje, que é a questão do petróleo, do gás e do carvão. Esse é o segunda questão. Outra questão, além da pauta econômica, tem essa pauta econômica que eu já falei, tem essa questão ambiental e tem a questão dos migrantes. Interessante. A economia americana, gente, funciona graças a exorbitante mão de obra de imigrantes que entram lá. E essa mão de obra de imigrantes lá dentro é chamada de mão de obra latina. São os latinos. Quando os americanos falam, são os latinos, se refere a todas as pessoas migrantes que saem daqui da América do Sul, da América Central, que vão para os Estados Unidos trabalhar com mão de obra barata. Que é jardineiro, que é diarista, que é entregador de pizza, que é garçom, que é dançarina, que é esse povo todo. Então eles chamam todos pintores, carpinteiros, pedreiros, chamam todos de latinos. Esse pessoal são latinos, é até uma forma pejorativa, tá? Dele se referir aos migrantes, certo? Então ele, segundo ele, as palavras dele, ele vai fazer a maior deportação em massa de imigrantes. Ele vai retomar também a questão do muro, que ele parou, que ele perdeu a eleição, saiu, foi cessado a questão do muro ali no México para evitar que imigrantes entrem nos Estados Unidos. Ele vai retomar essa política de construção do muro. Outra questão também, vai fortalecer o Estado norte-americano. Fortalecer o Estado norte-americano, gente, é fazer com que o país, os Estados Unidos, se torne grande, que já é a maior economia do planeta, mas, segundo o Trump, tornar ainda maior e mais forte. Outra questão importante, cortar gastos. E para isso ele já tem um secretário dele lá para cuidar dessa pauta, que é o Elon Musk. Ele vai participar, segundo o Trump, ele vai dar um cargo
o bilionário norte-americano, dono da Tesla, dono da X, né, do antigo Twitter, né, um cargo dentro da Casa Branca só para cuidar do corte de gastos, que segundo ele há um desperdício de dinheiro público dentro do Estado americano. E o Elon Musk vai enxugar isso aí, certo? Entendeu? Então essa é uma das medidas do Trump, é uma das propostas do Trump. E o slogan de campanha do Trump, gente, é promessa feita, promessa cumprida. Todos nós sabemos como é o perfil do Trump. Donald Trump, presidente eleito pelos republicanos, agora, não oficialmente ainda, que não foi oficializado, mas todo mundo já está ligando para ele, os líderes mundiais ligando para ele e parabenizando pela vitória. O Trump também, gente, ele vai priorizar a guerra. Tem 2 guerras acontecendo no mundo, todo mundo sabe disso. Nós temos a guerra entre russos e ucranianos e nós temos a guerra entre Israel e palestinos. Certo? Que envolve questões, quando fala palestinos, fala dos árabes, né? E aí já está envolvendo o Irã e tal, a gente não vai entrar nessas nuances aqui, mas eu posso fazer um vídeo explicando melhor sobre essa situação. Então nós temos 2 guerras, essa guerra de Israel, com os palestinos na faixa de Gaza ali, e nós temos a Rússia, né, essa guerra que já tem mais de 2 anos, está se estendendo há mais de 2 anos entre os russos e ucranianos. Então, segundo analistas, né, ele vai abandonar, ele não vai interferir na guerra com os russos. Ele vai abandonar isso aí. E vai apoiar maciçamente a questão de Israel. Beleza? Então falei questões aqui importantes, gente. Dei uma pincelada aqui importante na geopolítica global da política Donald Trump. E outra coisa também que ele vai fazer, ele vai fortalecer os aliados, os líderes aliados regionais. Como assim, né? O que são líderes, os aliados líderes regionais? Por exemplo, aqui na América do Sul, quem é o país hegemônico aqui? Qual o país hegemônico, o país líder? Brasil. Então ele vai fortalecer essa aliança com o Brasil. E o presidente Lula já deixou bem claro, ele quer e vai manter boas relações com o governo americano, independente de quem seja, principalmente o Trump. Né? Amigo e negócios são negócios. Então o negócio não vai abrir mão, porque é interessante para o Brasil e é interessante para os Estados Unidos que se estabeleça uma boa relação, porque o Brasil é o maior país em área e é o país mais importante da América do Sul. Então é interessante e estratégico para os Estados Unidos manter boas relações com o Brasil. E vice-versa, é uma relação bilateral. Uma relação bilateral. Beleza? Então, gente, todas essas análises que nós fizemos aqui é no intuito de entender por que a eleição norte-americana é tão importante para o mundo. Porque os Estados Unidos, embora há uma crescente da economia chinesa, a economia norte-americana é a economia mais importante do planeta. É o PIB maior do planeta. Se você olhar em termos comparativos, você pega o PIB chinês e o PIB norte-americano, que é o segundo, o PIB chinês é o segundo, o PIB norte-americano é o primeiro. O PIB chinês, embora venha crescendo bastante, ainda está bastante distante de equiparar com o PIB norte-americano. Beleza? Então, os Estados Unidos é a maior economia do planeta. E tudo que eles fazem, dando certo ou dando errado, reflete positivo ou negativamente no mundo inteiro, principalmente nos países emergentes, como é o caso nosso. Beleza? Então, gente, espero que essa reflexão de hoje, né, nós estamos aqui vivendo a história. Nós estamos vivendo, gente. Nós estamos vivendo a história. Nós não estamos contando a história. Nós estamos vivendo a história e estamos relatando aqui para vocês. E tudo isso que eu falei para vocês são frutos de reflexões, leituras que eu procuro fazer, procuro me empenhar para trazer aqui para vocês no nosso canal. Certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.